estúdios da Capital FM a doutora Gabriela Novis Neves, recém-possada procuradora-geral do estado de Mato Grosso. Doutora Gabriela, um prazer enorme recebê-la aqui. A senhora assumiu tem alguns dias e já nesses poucos dias já surge uma primeira decisão do Poder Judiciário que causa frição. O Estado estava anunciando para março a licitação do VLT e agora tem uma proibição por parte da desembargadora anulando a rescisão unilateral do Estado de Mato Grosso. Bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui, uma honra para mim estar aqui entre amigos que admiro, e daí que eu vejo mais ainda a importância feminina nos lugares assim de poder, de obter cargos importantes na vida pública, porque os conheço há vários anos e sempre sonhei um dia estar aqui com vocês falando e dando uma voz feminina preparada para que tenha um contraponto aí, né? Que nós mulheres fazemos 50% do eleitorado e queremos ser ouvidas e respeitadas, só isso. E aqui um detalhe, quem manda nós dois aqui é essa moça. Que bom, eu sei disso. Que é a produtora Laís Souza. Exatamente. Eu sabia que a pauta seria VLT, mas depois quero falar um pouquinho da minha instituição. O VLT, a decisão foi tão somente para determinar que se abstenham de tomar qualquer medida no termo de rescisão do contrato, que foi uma decisão administrativa feita pela Procuradoria-Geral do Estado, né? Quem assina foi o secretário da CECID, mas o material, a representação do Estado juridicamente é exclusiva da PGE. Então eu estou bem por dentro desse assunto. O que aconteceu? Nós ficamos no ano de 2017 inteiro avançando madrugadas ali em tratativas de acordo com o consórcio VLT. Chegou de março, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que vocês demoraram tanto para licitar ou para tomar alguma medida? Não, esse trabalho está sendo incessante na Procuradoria desde o primeiro dia de 2017, sentando ali para tentar um acordo. Daí, o que aconteceu? Chegou a novidade da delação em outubro. Entendemos que a empresa é uma empresa inidônea e fizemos um processo administrativo para rescindir o contrato. Esse processo teve ampla defesa, eles recorreram e então assim, foi observado todo o princípio constitucional contraditório de ampla defesa e eles foram, no último dia de vigência do contrato, foi publicado... Parece que acolhe... Não, foi no último dia de vigência do contrato, foi publicada a decisão que eles já tinham recorrido de extinção do contrato e foi pelo correio a íntegra. Daí que eles alegam, como o correio aquela era fim de ano tal, demorou para chegar, que aquele extrato não é válido porque tinha só o resumo tal, e a desembargadora acatou isso, que tem que analisar e eles, depois de receber essa decisão, o último recurso é ao governador. Eles interpuseram recurso ao governador. Assim que eles interpuseram recurso ao governador, veio o mandado de segurança dizendo que não deram o direito de contraditório e ampla defesa. Então a desembargadora, a decisão liminar dela é suspender qualquer processo licitatório até o julgamento desse recurso. O que eu tenho para dizer? Que a medida, o caminho que a Procuradoria vai seguir é julgar esse recurso, já estamos analisando, fazendo parecer jurídico e analisar o recurso o mais rápido possível. Dentro de uma semana o governador decide e perde o objeto, o mandado de segurança da empresa. Deixa eu só entender então. Para isso, o governador decidir, perde a decisão da desembargadora cai? Cai, porque foi uma liminar. Mas o governador vai revogar a decisão da... Não. É isso, a decisão é para que se abstenha, vamos parar qualquer processo licitatório, abstenha a rescisão do contrato até a decisão administrativa pendente que eles protocolaram um recurso. Que é do governador. E essa é a última instância, não tem como eles recorrerem mais administrativamente. Então, o caminho jurídico mais fácil é analisar, então, cumprir, ao contrário, nós vamos cumprir a ordem judicial, analisar o mais rápido possível para que perda o objeto. Doutora, eu só fiquei dúvida numa coisa. Só sobre isso ainda, um parênteses aqui sobre isso. Quando o secretário das cidades, o Wilson Santos, que não é advogado, que é um bom historiador, que é um ótimo professor. E acho que ele é formado em Direito também. É formado em Direito, mas nunca... É formado em Direito, mas... Bacharel rico, como eu, né, que não entendo nada de Direito. Não, ele é formado em Direito, mas assim, quando ele vem aqui e diz ontem
Não, nós vamos continuar fazendo tudo. O advogador não suspendeu o edital? Suspendeu, nós vamos continuar tocando o edital aqui. Internamente ele está falando, né? Não, é que na verdade o gestor, o secretário, agora o Wilson vai ficar bravo comigo porque eu vou falar assim, que quem representa judicialmente e faz a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas e dos seus órgãos é a Procuradoria-Geral do Estado. Então a decisão, o Wilson fala assim, em nome da CECID, o respeito, até assim, gostaria que ele falasse menos que o jeito de agir, nossa, é diferente, então às vezes ele critica a decisão judicial e tal. Não, nós vamos cumprir a decisão judicial. Quem faz exclusivamente a representação jurídica do Estado é a Procuradoria-Geral. Então o Wilson sabe que a Procuradoria trabalha em parceria com ele para ajudar. Não trabalhamos para governo e sim para o Estado, porque os governos passam, o Estado é perene. Mas ainda assim, ajudamos o governo, porque ajudando a viabilização dessas obras públicas retorna para a população. Você falou essa frase aí desde a sua posse. Isso. Não trabalhamos para o governo, trabalhamos para o Estado. Eu acho que isso deve ser o papel da Procuradoria, né? Porque, por exemplo, se tiver uma ação contra o Estado praticada durante o governo Silval, a Procuradoria defende, né? Exatamente. Por isso há até uma briga, Antero, das procuradorias municipais que tem que fazer concurso. Porque quando é cargo de comissão, de outra carreira do gestor, ele se não faz o que ele quer, e nós somos uma carreira assim, de concurso público, tal, que os governos passam, a gente continua, sempre buscando dar legalidade aos atos administrativos. Eu digo assim, são os olhos da legalidade em cada secretaria, na administração pública. Então, e antes que vocês perguntem, onde vocês estavam então, quando acontece tanto, por que saiu esse contrato do VLT, se só estou falando agora? Porque não passou por consulta jurídica na PGE. Doutora, deixa eu só tirar uma dúvida que ficou lá atrás com relação à questão do VLT. A senhora, o contrato do VLT com o consórcio VLT, ele acabou e por isso foi cancelado. Como é que eu não entendi essa parte? Então, nós ficamos 1 ano em tratativas de acordo para continuar, porque dá dor no coração do cidadão mato-grossense passar e ver vagões, obras, né? O tanto que já gastamos lá, 1 bilhão, né? Então a Procuradoria-Geral do Estado ficou 1 ano em tratativas. Só que nesse 1 ano de tratativas já tinha acontecido a delação do Cival, a gente não tinha sido informado. Então ficamos assim 8 meses trabalhando em algo que depois tivemos a informação que a empresa praticou atos ilegais, é uma empresa inidônea. Então essas tratativas foram por água abaixo. E foi instalada uma comissão dentro da PGE e resolvemos, a empresa apresentou decisão, resolvemos rescindir o contrato. Ah, tá. Então o contrato foi rescindido. Ele não chegou ao fim. Foi rescindido unilateralmente. O Estado resolveu rescindir. Resolveu rescindir. O Estado, com base nos fatos que aconteceram, com base nos atos ilícitos, a empresa ser considerada inidônea, resolveu extinguir o contrato. É uma decisão, tudo tramita na PGE, mas é uma decisão que foi assinada pela CECID e agora o recurso administrativo vai ser analisado pelo governador. Só que essa análise jurídica é da Procuradoria. Não, e pela explicação que a senhora deu, fica claro que também não é uma situação difícil, que vai comprometer o processo de licitação aí para frente e nada. Agora, sinaliza também que o consórcio vai tratar isso judicialmente até o fim do mundo, né? Isso. Vai continuar, pode ainda o governo tocar a obra, etc., mas a impressão que eu tenho... Só vou resgatar ali. O consórcio vai tentar evitar, agora no Poder Judiciário, o governo... Com certeza, ele tem um dos melhores advogados do Brasil, o consórcio. O acordo que a gente propunha lá atrás, antes do conhecimento dos fatos da delação, era de 900 milhões para eles terminarem a obra, sendo 300 milhões um passivo que o Estado tem com ele. Daí o que a gente fez agora? Embutiu na rescisão argumentando que esses 300 bilhões de passivo não existem mais. Por quê? Porque são multas pelos atos ilegais que eles cometeram. Então a Procuradoria está sempre tentando defender o interesse público, o Estado de Mato Grosso, criando teses, fazendo esse papel. Eu só quero colocar uma questão, que é o seguinte: não chega para a Procuradoria as decisões do Poder Legislativo sobre irregularidades cometidas? Porque antes da delação do Silval Barbosa, o Poder Legislativo
inclusive com a participação do hoje secretário das cidades, Wilson Santos, já havia detectado aquilo que posteriormente Silval delatou. O Poder Legislativo, numa CPI, escreve, aprova um relatório com voto favorável do Wilson Santos, com declarações do Wilson Santos na imprensa de que essa empresa havia roubado 400 milhões do Estado e que, portanto, era inidônea naquela época. Aí o Wilson se transforma em secretário e tem todas essas tratativas com a empresa. Bom, a advocacia pública tem um papel de solucionar, buscar soluções para lide. Então, realmente não tínhamos conhecimento, tanto que senão não ficaríamos perdendo 8 meses em tratativas. É somente quando houve realmente a publicação desses fatos, o compartilhamento das provas, que chegamos a essa decisão. Agora, procuradora, a gente já falou aqui, a senhora já concordou que muito provavelmente o consórcio vai seguir promovendo na justiça ações no sentido de tentar recuperar a obra, enfim. Eu queria saber o seguinte: que medidas o consórcio pode tomar medidas judiciais, e que podem atrapalhar aí o andamento todas as possíveis, Mauro. Infelizmente, a gente está sempre fazendo aqui a defesa jurídica, né, representação judicial do Estado, mas assim, às vezes uma obra está quase pronta, lá vem o Poder Judiciário com uma decisão. Então, daqui para frente, realmente vai ser uma briga judicial que a gente tenta contornar. Temos uma equipe técnica maravilhosa e ressalto uma equipe de servidores também, gosto de falar em todas as entrevistas. A PGE faz muito com pouco, porque somos poucos servidores, poucos procuradores, mas somos gigantes nesse enfrentamento, e eu acho que o ano de 2017 mostramos isso. Como que está organizada a PGE? Então, o ano de 2017, a gente deu um salto gigante. A gente reestruturou nossa carreira e a gente mudou para um prédio só. Então, teve a unificação de toda a procuradoria num prédio, ninguém sabia onde funcionava. A parte está na Fiscal, na Cefaz, estamos ali no hotel, na rotatória ali que vai, o antigo hotel Business Prime, que antes que critiquem esse valor de aluguel, já nos pagamos, acho que no primeiro mês. Teve um recorde histórico de arrecadação, atendimento a 30 mil contribuintes lá. E 2 leis de 2017 mudaram historicamente o modo da gente arrecadar. Primeiro, a Cefaz tem 180 dias, assim da Constituição do Crédito, para mandar para a Procuradoria para inscrição individuativa para formar o título executivo. Então os débitos não chegam mais para a gente podres ou quase prescritos. Então a gente pega assim o débito já fresquinho de 100 mil CDAs, que são certidão individuativa, inscrevemos 500 mil na raça, porque 4 servidores fazendo isso. Atendemos 30 mil contribuintes, um recorde histórico de arrecadação de 230 milhões. Uma lei contribuiu para isso, que foi essa de determinação para que 180 dias do débito constituído enviar para a cobrança da PGE, e para não assoberbar o Poder Judiciário, um valor mínimo para ajuizamento. Esse valor mínimo em UPF dá mais ou menos R$20.500. O que foi feito, e a maioria desse valor? É IPVA. Daí a gente inscreveu em dívida ativa, protestou e teve um retorno muito alto, principalmente no mutirão fiscal que fizemos. Foi em 2 semanas 12 mil acordos. Foram 12 mil acordos. Então o papel da PGE hoje, se você me pergunta, teve assim um papel muito importante de arrecadação fiscal, de ajuda nessa crise financeira que o Estado está passando. E também a reestruturação incluiu a criação de 2 subprocuradorias, que é o que a gente vive no momento. Uma de aquisições e contratos, para que cada secretaria tenha uma unidade setorial e ali não passe contratos, licitações ilegais. Vai ter que ter parecer do procurador ali. Assim que cria a unidade setorial, não pode, determinado valor não pode, não vai, vocês vão travar a licitação, não. Nós vamos dar ao senhor gestão, ao senhor gestor, legalidade em todos os seus atos, se você não se preocupar com grandes licitações. Isso está sendo implantado, já tem em várias secretarias. E outra, a criação da subprocuradoria de casos estratégicos e
controle ações estratégicas. E essa secretaria é a que cuida do VLT, que é o Dr. Carlos Perlin, que se quiser conversar depois com ele sim sabe em detalhes que ele trabalha, debruça há anos com uma equipe da CECID, estão mergulhados para tentar salvar o VLT. Por que não BRT e sim VLT? Não dá para mudar agora? Já foi gasto muito nisso, não se aproveitaria nada praticamente. E pelo adiantar das obras, como a gente vê, os vagões estão lá, e por ser um sistema mais evoluído, foi essa opção. Mas tem uma subprocuradoria que cuida de outros assuntos, entre eles o VLT. Doutora, esse ano de 2018, agora a senhora assumiu agora em janeiro a procuradoria, qual que vai ser o foco da sua gestão? Porque a gente vê ali, quando o Dr. Galo assumiu a procuradoria, a gente viu um aumento de arrecadação, em busca de sonegadores do Estado, teve aquelas investigações que culminaram com a descoberta de só uma empresa devendo 3, alguma coisa bilhões de reais para o Estado. Qual que vai ser o foco nesse ano de 2018? Bom, o foco de 2017 foi a arrecadação fiscal e a gente alcançou e superou nossas metas. Só que uma coisa me deixa muito angustiada, que é a humanização da PGE. É você ter que vir do interior para imprimir uma guia. É a preocupação com o cidadão mato-grossense que deve ligar aqui e reclamar que não estamos atendendo, não tem o telefone. Estamos na pré-história lá em termos tecnológicos. Então, 2018, o foco é TI, investimento em tecnologia de informação para ajudar o cidadão, para você fazer seu acordo online, para você tirar sua certidão, se você precisar, pela internet, para ter baixa da sua guia paga automaticamente. Então, estamos finalizando integração com a Cefaz para que isso aconteça e com o Tribunal de Justiça, porque essas ações ajuizadas, apesar de terem diminuído significativamente por conta da lei que tinha um mínimo para ser executado, é manual, era uma por uma lá no PJE. Agora, um clique integrando com o tribunal, a gente vai ajuizar as ações, um clique protocolar. Então é essa a grande meta de 2018, investir em tecnologia de informação. E quanto fica isso? Quanto? Uhum. Então, isso aí o Estado está em crise. Então, falar em investimento é muito delicado. Isso aí vai ter, a gente pretende incluir no Profisco para vir ajuda do Banco Internacional, do BID, e enquanto não chega, Antero, não tem parceria com o MTI, no próprio BNDES, hein? Parceria com o MTI, o CIRA, o Ciro criou um instrumento que chama Mira Cidadão, fantástico, de transparência, que eu acho que é a grande revolução de combate à corrupção. E esse Mira Cidadão, o Ciro, que eu digo, desculpe, é a CGE. O corregedor, né? É o corregedor. Eu falei, eu confundi Mira com o Ciro, então eu acabei me confundindo aqui. Mas a CGE tem um instrumento fantástico que chama Mira Cidadão, que está ali, transparência. Isso é a maior forma de combate à corrupção, tá tudo ali. Daí fizeram essa pergunta para ele. E aí, quanto que você gastou nesse programa? 0. Eu tenho lá programadores, analistas, tal. Então a gente tem um grupo no Estado também de analistas, tal, do MTI, para nos ajudar, desenvolvedores, porque um ano de crise eu não posso falar em contratações milionárias de empresa, nem precisam ir procurar a Procuradora-Geral, que não estamos procurando gastos para o Estado, a gente está procurando soluções. Então, dentro do nosso quadro realmente estatal, tem servidores, tanto que a CGE conseguiu fazer isso. Nós vamos procurar parcerias com o MTI e dessa forma desenvolver, e já digo, estamos bem avançados nesse sentido. O subprocurador fiscal me pede para cometer a ousadia de falar que dentro de um mês as negociações são via internet. Eu falo, olha, será que você vai conseguir cumprir? Então eu digo assim, tá bem avançada nesse sentido. Tá. Olha, teve uma decisão do Estado, que foi da Procuradoria-Geral do Estado, e a população quer saber como é que está isso. Assim que foram divulgadas aquelas delações, a delação do Silval, certo, a Operação Malebouge, né, com aquelas imagens horríveis de vários políticos de Mato Grosso, um dos quais Procurador-Geral do Estado. E aí o Estado abriu um processo administrativo, não é isso? Em desfavor de Alexandre César. Bom, a procura... como é que está isso?
A estrutura da nossa carreira está lá na Lei Complementar 111/2002, e aí lá fala que cabe a gente a representação, o que cabe ao procurador-geral, ao que cabe ao adjunto, somos uma equipe, né, integrada, e a corregedoria da PGE está cuidando disso. De que forma? Conduzindo processos disciplinares, abrindo as instâncias devidas, e não há ainda compartilhamento de provas desse processo judicial, tá? Mas isso não é um processo administrativo, PAD? Mas para formar, por exemplo, né? A materialidade, o julgamento, porque tem todo o processo de ampla defesa, tal. Então, o que eu posso dizer, os que estão bem avançados, que já tem inclusive com sentença, os processos disciplinares contra o procurador Chico Francisco Lima. E do Alexandre está sendo estudado pela corregedora Glaucia Amaral. Tá. Outra questão. O Estado é um só. Exato. Por que o Estado age assim com Alexandre César? E por que o Estado age de forma diferente com Hermínio Barreto, que era funcionário do Estado, da Secretaria de Fazenda, ele só não era da Procuradoria. Certo. Mas é funcionário do mesmo Estado sob a guarda da PGE. E o Hermínio Barreto não é aberto PAD contra ele, e o Estado concede a aposentadoria para o Hermínio Barreto se abrir o PAD. Na verdade, como eu disse, não abrimos o PAD para Alexandre César. Ele está na corregedoria da Procuradoria do Estado. Não existe ainda um processo formado. Ele está em análise da corregedoria. O que eu te falei que existe o PAD. Está precisando de compartilhamento de prova. Não é algo simples assim, a pegar a imagem e instaurar. Tem que todo um procedimento a cargo da corregedoria. Oficial, né? Tem que ser um documento oficial, exatamente. Né? E é difícil a população entender isso com base naquelas imagens, né? Que falam por si, mas não quero adentrar nisso porque é uma situação muito delicada para nós procuradores. Liderar colegas é difícil. Imagine uma situação triste dessa do nosso quadro, né? Agora, quanto à aposentadoria, infelizmente, o nosso quadro de servidores não fala em todos os processos administrativos. Nós somos 90 procuradores para atender todo o Estado. Então, com certeza, a Procuradoria sempre vai estar ao lado da legalidade, mas naquela situação não foi aberto o PAD realmente, não para tratar desigual dois servidores públicos, mas porque não foi instalado nenhum, porque não temos ainda o compartilhamento de provas que é necessário para abertura. Então, a Procuradoria não falou nesse processo de aposentadoria e não havia PAD, que o PAD já impede em si, com certeza, a aposentadoria. Você tocou num assunto que me parece que tem até uma discussão agora com o Antônio Joaquim, também uma situação com relação à aposentadoria. E eu queria saber mostra a desigualdade do Estado, né? Não, eu queria saber o seguinte, o critério para aposentar não é se roubou ou deixou de roubar. O critério para aposentar é tempo de serviço, etc. Só, né? Contribuição e tempo de serviço. Até porque não tem problema nenhum aposentar, porque se tiver problema criminal, pode desaposentar, né? Não vejo nenhum problema da aposentadoria. Se tiver problema tem súmulas do Supremo, eu estive lendo ontem, inclusive, sobre isso. Tem súmulas do Supremo que o Supremo cancela várias aposentadorias. Sim. Não tem problema nenhum. Tem irregularidade em aposentadoria, como teve um colega que voltou a trabalhar, que teve uma irregularidade para cumprir lá a coisa. Quanto ao Antônio Joaquim, foi uma consulta formulada pela PGE. E a PGE não fez a decisão, não fez o parecer para que ele não se aposentasse. A PGE apenas disse que queria ouvir a opinião do Superior Tribunal de Justiça se pode aposentar, Supremo Tribunal Federal, se pode aposentar nesse caso. E a decisão não foi da PGE, foi só uma consulta formulada, a decisão foi lá que suspendeu a aposentadoria. Mas, doutora, eu sou advogado, o Mauro também é formado em Direito, a senhora é Procuradora-Geral do Estado. Todos nós sabemos que o órgão de consulta do Estado é a PGE, né? Sim. E não o Supremo Tribunal Federal, né? Não, o Supremo Tribunal Federal não é o órgão de consulta do Estado de Mato Grosso e nem de nenhum governo, né? Não, mas é comum, Antero, quando a gente... Eu acho que pior que vocês consultarem é o Supremo aceitar a consulta. Não, tanto que o que poderia parecer absurdo para quem criticou, nossa, a Procuradoria, o Supremo, que é o órgão
que é o guardião da Constituição, acatou. Realmente, a dúvida de vocês procede, não pode. Pois é, então, mas quando... Pois é, mas aí qual que é a fundamentação para o Supremo é o seguinte, tem cada fundamentação. Você pega a fundamentação da ministra, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, sobre a questão da posse da Cristiane Brasil. Ela não leu, não viu e concede a liminar. É um negócio assim fantástico. Estão inaugurando um direito achado na rua. O Supremo Tribunal Federal tem feito o jogo para a plateia. Infelizmente, a mais alta corte de justiça do Brasil tem feito atuação política, quando deveria ser uma atuação dos autos. Ao mesmo tempo que tem uma consulta sobre isso, o Zé Dirceu, que está condenado, foi aposentado há menos de 15 dias. Qual o problema do Zé Dirceu se aposentar? Nenhum. Não está escrito na lei que se ele for condenado não pode ser aposentado. Salvo se na lei é que ele tem que ter idade e tempo de contribuição. Salvo se a própria aposentadoria houvesse sido fraudada, né? Aí é outra coisa. Mas não é o caso. Não era o caso. Com todo respeito, assim, eu sei que vocês são formados em direito, são advogados e entendem de direito. Mas com todo respeito, a gente idealiza, estava vendo vocês falando sobre o julgamento do Lula, tal. A gente agora está idealizando assim, nossa, o modelo do judiciário ideal são aqueles discretos, sem exibicionismo, tal, que julgam fatos. O Supremo não julga fatos, o que chega lá é direito. Então, é análise realmente do direito, e por isso aquela linguagem mais inacessível, porque os fatos são discutidos aqui em primeira instância. Então, ao Supremo cabe análise jurídica, e é a nossa forma democrática, a forma de escolha está lá, é o que está na Constituição. Então, eu costumo dizer assim, Antero, nós cidadãos podemos fazer tudo, desde que não seja contrário à lei. Agora, o Estado, o Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral do Estado deve seguir o que está na Constituição, deve ser baseado, eu não posso dar uma decisão, nenhuma consulta jurídica com base em achismo, é sempre de acordo, seguindo os parâmetros legais. Pois é. Procuradora, muito obrigado pela entrevista. Mais algum esclarecimento que você queira fazer, Gabriela? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito otimista, Antero, e que tenho muita esperança que o Estado melhore esse ano, para o cidadão, com essa forma que a gente está implementando numa luta incessante mesmo de tecnologia. Eu gostaria de sair da página de onde não ir em Cuiabá para onde ir em Cuiabá, e que o cidadão saísse de lá assim, porque temos servidores fantásticos. Quero mandar um beijo para minha amiga Soraya, que está nos ouvindo, e temos servidores ali que, com a unha, com determinação, agarramos tudo na unha mesmo, no ano de 2017. Com a tecnologia de informação, a gente vai dar um presente ao cidadão mato-grossense que precisa dos nossos serviços. Então, quero dizer que a Procuradoria vai estar trabalhando para melhor atendê-los, que somos remunerados por vocês e o nosso trabalho é feito por vocês, para humanizar a gestão, o Estado de Mato Grosso melhor. Muito obrigada. O Facebook aqui tem uma internauta, tá falando justamente o início lá da fala da procuradora. É a Norma Oliveira Yamamoto. Ela tá dizendo: parabéns, procuradora, muito orgulho de uma mulher conseguir alcançar esse cargo. Sucesso e sabedoria. É muito simbólico, embora eu tenha que tocar sempre nesse. A ministra Carmen Lúcia fala assim, ela também foi procuradora do Estado de Minas Gerais. Ela fala assim: não queremos roubar o lugar de vocês, não queremos tomar o lugar de vocês, a gente só quer ser respeitada. Tem aquela célebre frase dela me perguntaram quantas vezes as mulheres são interrompidas no STF. Nenhuma, porque não deixa a gente falar. Então é só isso, a gente quer ser ouvida e respeitada. Eu passo por isso. Hoje, tá vendo? Hoje. Mas não aqui, né, Laís? Vou falar a verdade. Uma palavra muito assim, na moda do feminismo é sororidade. E eu tô sentindo isso na pele. Sororidade é união entre as mulheres. O brilho de uma é o brilho de todas. Eu tô sentindo isso muito. Por onde eu passo aqui, entrando aqui, todas as mulheres, os olhos brilham e falam: parabéns, doutora, porque a gente se sente realmente representada. Então eu agradeço, estar aqui falando da minha instituição e representando as mulheres, tá? E muito obrigado pelo presente dessa entrevista. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Tá bom, entrevistamos aqui a doutora Gabriela Novis Neves, procuradora-geral do Estado de Mato Grosso.